Boa tarde, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diego Souza. Turma, eu tô gravando essa videoaula aqui para vocês porque eu não sei o que foi que aconteceu hoje pela manhã. É, eu gravei a aula, mas só que por alguma razão não ficou salvo aqui no e-mail, então não deu para passar lá para a plataforma. Então, por isso que eu tô fazendo aqui essa videoaula referente à aula de hoje, né, que eu dei para os alunos do presencial, tá? Então, eu vou explicar aqui para vocês alguns pontos importantes aqui da aula 16, daí da sua apostila de artes, história da música, epitáfio de 6 quilos, o sagrado no canto, música, história, tecnologia, repertório, acervo e pesquisa musical, tá? Lembrando que esse é o nosso último conteúdo para a quarta avaliação, beleza? Então, na aula de hoje, vamos falar sobre, primeiramente, né, vamos falar sobre a história da música, vamos entender o que é o epitáfio de 6 quilos e vamos falar sobre o sagrado no canto, né? Vamos falar sobre a música religiosa, né, a música sagrada. Então, quando as pessoas começaram a observar os sons, passaram a reproduzi-los usando a voz e o corpo. Também tiveram a ideia de construir instrumentos musicais, né? Ou seja, na pré-história, os primeiros seres humanos já tinham essa percepção dos sons da natureza, né? Dos sons que rodeavam. E então eles começaram a reproduzir, a imitar esses sons usando a voz e o corpo, né? E ao mesmo tempo eles tiveram a ideia de construir, né, instrumentos musicais para fazer o acompanhamento desses sons que eles reproduziam. Estudos históricos mostram que nossos antepassados criavam sonoridades intencionalmente e talvez em função de rituais ou outras manifestações mitológicas, né? Ou seja, a história ela nos mostra que essas primeiras civilizações humanas já criavam esses sons de forma intencional, né? Eles tinham um objetivo ao reproduzir tais sons e poderia ser em função de algum ritual, né, que pertencia ao modo de vida, à cultura, aquilo que eles acreditavam, ou outras manifestações mitológicas, ok? Então, o que é um epitáfio? Trata-se de um texto colocado em um túmulo, lápide ou monumento funerário, normalmente com o intuito de homenagear a pessoa que encontra-se na sepultura, né? Então, um epitáfio são aquelas mensagens que homenageiam, né, uma pessoa que se foi, um ente querido, uma pessoa próxima, um amigo, né? E essa mensagem geralmente ela fica nas lápides, né? Que ali indicam que a pessoa está enterrada. E geralmente ali em torno dessa lápide as pessoas enfeitam com flores, velas, pequenas miniaturas de anjos, terços, enfim, tá? Então, um epitáfio é esse texto que é colocado num túmulo que homenageia, tá? Lápide ou monumento funerário que homenageia uma pessoa, né, que morreu, né, que se encontra na sepultura. Aqui nesse slide vocês têm um exemplo do chamado epitáfio de 6 quilos, tá? Aqui vocês estão vendo a canção no grego atual, que são essas passagens aí que estão em negrito, né, que estão mais destacados, estão em grego. E abaixo a tradução em português, tá? Aí agora a gente vai entender o que é o epitáfio de 6 quilos. A gente já entendeu o que é o epitáfio. Vamos agora entender o que é o epitáfio de 6 quilos. Bom, epitáfio de 6 quilos. Inscrição grega encontrada em uma coluna de mármore cerca de 1 metro de altura, no túmulo que 6 quilos construiu para sua esposa, né?
Provavelmente Seikilos pertencia à cultura grega, à civilização grega. Por alguma razão, a esposa dele veio a falecer e aí o Seikilos ele resolve escrever essa mensagem que homenageasse, né, a sua esposa. Traz um exemplo de notação musical grega datada entre 200 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. É a mais antiga composição musical completa encontrada até hoje. Atualmente, esse epitáfio de Seikilos foi encontrado em Éfeso, né? Fica lá exposto em Éfeso, na Turquia. Aqui vocês estão observando, nesse slide, a imagem do epitáfio de Seikilos, né? A escrita original está em latim, né? E a imagem aí da lápide, de onde foi extraído nessa transcrição, lembrando aí que o Seikilos ele escreveu essa mensagem para homenagear a sua esposa, né, que faleceu. E aí vocês estão vendo a lápide e aqui mais aproximada, né, um zoom aqui na imagem, a transcrição, a mensagem, tá? E aqui vocês estão vendo a transcrição moderna, né, a partitura, esse epitáfio de Seikilos, né, sendo representado atualmente, né, aqui com as notas musicais, com os compassos, com a organização das notas, melodia, né, o tempo de cada nota, tudo isso, né? Então é interessante que aqui vocês estão vendo a escrita original e aqui a escrita moderna na partitura, né, que a gente tem hoje em dia. Então aqui, turminha, o nosso primeiro quiz, tá? Por que o epitáfio de Seikilos possui grande importância para a história da música, né? Qual a importância do epitáfio de Seikilos para a história da música? Letra A. Sua esposa era uma grande cantora. Letra B. É a mais antiga composição musical completa encontrada. Ou letra C. Foi ela quem deu origem à escrita musical atual, né, de hoje. Vamos lá. Pensa rapidinho aí e já já eu volto com a resposta. Vamos ver então a resposta aqui do quiz 1. Letra B, né? Quem respondeu a letra B acertou. É a mais antiga composição musical completa encontrada. Então, vamos a seguir aqui. Então, cada qual com seu canto. Os povos antigos criavam rituais que envolviam a produção de sons, tanto com a voz quanto com objetos sonoros e instrumentos musicais. Expressavam-se por meio de sons e com o tempo essa forma de expressão se transformou em música, né? Ou seja, esses povos antigos começaram a usar os sons nos seus rituais, né? Tanto com a voz quanto com o acompanhamento de objetos que produzissem sons e instrumentos musicais. E daí então começou essa expressão por meio desses sons, né? dessa sonoridade. E com o passar do tempo, essa forma de se expressar através desses sons, né, usando instrumentos ou objetos sonoros, se transformou no que hoje a gente conhece por música. Cada cultura criou o seu jeito de fazer música e interpretar canções com base nos materiais que tinham e nas ideias que surgiam no cotidiano, né? Ou seja, cada cultura com suas tradições, com suas crenças, trabalha a questão música e a interpretação dessas canções de acordo com os materiais, com as ideias, com a mentalidade, né, que são referentes ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Música e filosofia. Segundo o filósofo grego Aristóteles, né, que viveu de 384 a 322 a.C., a música era capaz de representar os estados da alma humana e influenciar a expressão das paixões.
E já naquela época, a música era relacionada com o sagrado. Então, é desde a antiguidade que já se tinha, né, essa relação entre música e filosofia associado ao sagrado. A música que era cantada para se conseguir alguma coisa, para se alcançar, para pedir, para agradecer, aquela música que era usada num ritual, aquela música que era realizada, que era desenvolvida em alguma manifestação religiosa, né? Então já se tinha essa ideia da música, né, relacionada com o sagrado. Aqui nesse slide, observem essas duas imagens aqui, né? Nessa imagem aqui, à esquerda de vocês, temos uma lição de música com libras. Nessa imagem aqui nesse vaso, são de pessoas numa aula com libras não, desculpa, com liras, tá? Lira é um instrumento musical, tá? Com figuras avermelhadas em pintura assinada pelo grego Fíntias, né? Essas figuras avermelhadas, esse fundo preto e tal, são características da arte grega. E aí, nesse desenho, vocês observam aí pessoas numa aula de música com liras. E aqui nessa outra imagem, à direita de vocês, vocês observam aí figuras de cerâmica e pigmentos que datam de 100 anos antes de Cristo a 100 anos depois de Cristo, representando a dança dos 7 pratos, né? É uma dança aí que pertence também a uma cultura antiga, né, da civilização da antiguidade clássica. E aí também vocês observam também como a música já era desenvolvida, como o canto já era desenvolvido e era associado ao sagrado desde as primeiras civilizações da antiguidade, né? Para você ter uma ideia aí do quanto essa expressão artística existe, né? E quanto ela mudou até chegar no que é hoje. Vamos agora, galerinha, para o nosso segundo quiz, tá? É o momento de interação com o conteúdo. Então, aqui, segundo o filósofo grego Aristóteles, a música é capaz de: letra A, representar os estados da alma humana e influenciar a expressão das paixões. Letra B, não permitir que o ser humano se expresse. Ou letra C, não emocionar e nem fazer pensar. Pense aí um pouquinho e já já eu trago a resposta para vocês. Ok, então, turminha, quem respondeu a letra A acertou. Representar os estados da alma humana e influenciar a expressão das paixões, tá bom? Então, vamos adiante. Então, agora vamos entender o sagrado no canto, né? A música sagrada, a música sacra, a música religiosa. O canto tem uma ligação íntima com a religião. O ser humano cantava aos deuses para reverenciá-los, agradecer-lhes, pedir perdão e solicitar graças desde a antiguidade, né? Hoje eu acho que vocês devem observar muito essa coisa de se cantar nos templos sagrados, nas igrejas, cantar hinos em devoção a um deus, a algum santo, ou se canta, né, para conseguir alguma coisa, alcançar uma graça, pedir perdão, agradecer, pedir proteção, tem uma finalidade, né? Então, essa ideia de associar o canto, né, a música com a religião, também já era uma ideia que já existia desde as civilizações da antiguidade. Os povos indígenas usavam o canto para afugentar os maus espíritos, curam doenças e atraem energias positivas.
Já os muçulmanos usam o canto, né, para fazer de sua voz melodia para Alá, né, como se eles estivessem cantando para Alá. Lembrando, gente, que para os muçulmanos, Alá é Deus, certo? E para os hindus, os cantos eram feitos para os diversos deuses da sua mitologia, né, de sua mitologia, e para os rituais de suas culturas. Lembrando aqui também que os hindus acreditavam muito na crença de vários deuses, né, na existência de vários deuses, então eles usavam o canto, né, para homenagear esses deuses e para os rituais que eram referentes também às suas culturas. A música cristã contemporânea, que é a música cristã que a gente ouve hoje em dia, né, nas várias mídias que reproduzem música, som, que a gente ouve nas igrejas, que a gente ouve em eventos religiosos, enfim. No mundo inteiro mistura ritmos do pop e do rock, as letras com temas religiosos. Então, hoje em dia, a música cristã contemporânea, ela traz esses vários estilos, o pop, o rock, o sertanejo, o samba, enfim. Os cantos afro-brasileiros homenageiam os orixás, né? São os cantos de matriz afro-brasileira, né? De matriz afrodescendente, que são as religiões ligadas, né, aos afrodescendentes, e sempre homenageiam os orixás, que são seus deuses, a quem eles fazem reverência, devoção, respeito, a quem eles pedem alguma coisa, alcançar uma graça ou agradecer, tá bom? Bom, a fé e a notação musical. Durante a Idade Média, né? Aliás, lá na Idade Média, a palavra bíblica passa a ser cantada na cultura ocidental católica. Vozes sem o acompanhamento de instrumentos musicais criam a cultura do canto gregoriano, né? Então, lá na Idade Média, as pessoas já começaram a incrementar no canto, né, na música, as transcrições bíblicas, os ensinamentos bíblicos, né? Eles passam a acrescentar isso na cultura ocidental católica, né? No canto da cultura ocidental católica. E aí então surgem as vozes sem o acompanhamento instrumental, né? Ou seja, a capela, né, como a gente conhece. E daí então veio essa ideia da cultura do canto gregoriano. Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430, afirmou em latim, né, que a bene canta bis ora. O que ele quis dizer com isso? Quem canta bem ora duas vezes, né? Ou seja, quem canta, canta com o coração, canta com a sua alma, né? E consegue alcançar o que quer, né? Mantém a sua fé através do canto. Então aqui, galerinha, continuando o canto gregoriano. O canto gregoriano é um gênero de música sacra cujo nome homenageia o Papa Gregório I, que viveu de 540 a 604. É um tipo de música vocal monofônica. O que quer dizer monofônica? Todos cantam juntos uma só melodia, né? Lembra que lá no canto gregoriano as vozes cantam, mas sem o acompanhamento de instrumento musical. E todas essas vozes vão cantar apenas uma única melodia, que é o vocal monofônico, tá? Não esqueçam disso. Então vamos que vamos. Ainda falando sobre a fé e a notação musical, vem do latim e do catolicismo o nome das notas musicais que a gente conhece hoje, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá e si.
Essas notas musicais estão no início dos versos do hino a São João Batista, tá? Então, o hino é esse que vocês estão vendo aqui nesse slide. Ele está escrito em latim. E observem que essas iniciais aqui, que estão em negrito, foram as que formaram as notas musicais inicialmente. Mas tem um detalhe aqui, olha. Ut era a primeira sílaba do verso, como vocês podem observar. Era ut, ré, mi, fá, sol, lá, si. Porém, essa primeira sílaba do verso, ut, era muito difícil de entoar durante o solfejo, ou seja, durante a leitura da partitura musical, né, durante a organização ali das notas musicais, os valores, ali a melodia, enfim. Ficou muito difícil conseguir fazer a leitura e o canto com essa letra musical. E aí então o ut foi substituído por dó. E aí por isso hoje em dia a gente tem essa sequência das notas musicais: dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, tá? Mas a sequência original, a primeira sequência era com o ut, tá? Não tinha o dó. Galerinha, aqui nosso terceiro quiz, né? Bora ver aí se vocês estão afiados mesmo. O que é uma música vocal monofônica? Letra A. É uma música com duas melodias diferentes. Letra B. É uma música com três melodias diferentes. Ou letra C. É aquela em que todos cantam juntos uma só melodia. Pensem aí, já já eu trago a resposta para vocês desse quiz. Então, galerinha, quem respondeu letra C, mais uma vez acertou, né? É aquela em que todos cantam juntos uma só melodia. Se todo mundo cantasse várias melodias, né, no canto, aí teríamos um vocal polifônico, tá? Mas o vocal monofônico é aquele em que todos cantam juntos uma só melodia. Beleza? Bora seguir então adiante. Liberdade religiosa, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse termo. Vivemos em um país extremamente religioso, que possui uma cultura carregada de elementos provenientes de diferentes religiosidades, né? Ou seja, elementos de origem de diversos segmentos religiosos, como católica, evangélica, islâmica, dos povos indígenas, africanos e por aí vai. A liberdade religiosa é garantida pela nossa Constituição. Então, a nossa Constituição, ela diz que você é livre para escolher a religião que você quiser seguir, mediante aquilo que você acredita, mediante os seus valores, mediante aquilo que você tem para si como algo sagrado, né? Então, você é livre para seguir a religião que você quiser e para expressar essa religião da forma como você quiser, tá? Ou seja, sem você precisar ser perseguido pela sua escolha religiosa, respeitando as demais e, lógico, os demais também respeitando a sua escolha, tá? Então essa é a liberdade religiosa. Vamos agora tratar sobre ainda, tá? Falando sobre música, vamos tratar um pouco sobre história da música, né? Ainda falando mais um pouquinho sobre a história da música, tecnologia, repertório, acervo musical e pesquisa musical. Vamos lá? Será que algum de vocês aí conhece este aparelho? Já viram algo parecido em filme, em livro, sei lá? Eu nunca vi nada parecido com isso. Não sei se vocês já viram, tá? Bom, faz pouco tempo na história da humanidade que a voz pôde ser ouvida sem que a fonte sonora fosse um ser humano presente, né? Então, há algum tempo atrás, houve essa necessidade de se ouvir um som sem eu precisar estar presente com o ser humano para poder trazer esse som
para poder originar esse som. O primeiro aparelho capaz de registrar a voz humana foi criado apenas em 1857. Seu inventor foi o bibliotecário francês Edward Léon Scott de Martinville. Ele viveu de 1817 a 1879 e batizou essa engenhoca dele de fonoautógrafo, que foi essa imagem que eu mostrei para vocês aqui. Olha, isso aqui é um fonoautógrafo, certo? Esse aparelho, entretanto, apenas registrava o som, sem poder reproduzi-lo, né? Ou seja, ele apenas fazia a gravação daquele som, né? Ou seja, ele guardava aquele som, mas ele não tinha ainda a mecânica de reproduzir esse som. E esse aparelho aqui, vocês já viram? Com certeza. Vocês já devem ter visto em filmes de época, novela de época, séries de época, até mesmo desenhos animados, né, animações que se passam numa época diferente dessa que vocês estão vivendo hoje. Em 1877, o estadunidense Thomas Alva Edison, conhecido como Thomas Edison, que viveu de 1847 a 1931, criou o fonógrafo, aparelho capaz de registrar sons em um cilindro revestido de folha de alumínio e reproduzi-los. Se atualmente ouvimos músicas gravadas, é por causa do avanço tecnológico iniciado na segunda metade do século XIX. Então, graças ao Thomas Edison e a sua engenhoca fonógrafo, né? Esse aparelho ele já conseguia, além de registrar o som, reproduzir. E hoje, né, nós temos essas várias mídias as quais a gente pode gravar e reproduzir um som em suas diferentes qualidades, né? É graças a toda essa tecnologia que surge no mundo na segunda metade do século XIX, mas aí foi no período aí entre as guerras, né? Então, nem de tudo ruim a guerra trouxe pra gente, né? Olha só, aí na Segunda Guerra Mundial veio avanços tecnológicos e que fazem parte da nossa vida até hoje. Vamos aqui para o nosso quiz 4, galerinha do 7º ano. E eu quero saber qual era o nome do primeiro aparelho capaz de registrar a voz humana. Ele era chamado de microfone? Ele era chamado de audiofone ou ele era chamado de fonoautógrafo? Respondam aí e já já a gente resolve isso aí, tá? Muito bem, galerinha. Quem respondeu letra C, fonoautógrafo, está de parabéns, né? Nota que vocês estão prestando atenção na aula, tá bom? Então, vamos em frente. Neste gráfico aqui, meus queridos, vocês estão vendo a evolução das mídias de gravação de som até os dias atuais, ó. Percebam, desde lá do centro desse esquema até o mais recente, né, que são CDs, pendrives e outras mídias para você gravar e reproduzir um som. Perceba o quanto aparelhos mudaram, o quanto eles foram se modificando, as funções foram mudando, né, para acompanhar a evolução da sociedade, as necessidades das pessoas, até chegar hoje, né, na era digital, né, onde você se depara aí com as mais variadas mídias para você reproduzir um som, né, gravar e reproduzir um som. Então vamos conhecer um pouco, né, de algumas dessas mídias. Primeiro aqui o disco de 78 RPMs, né, é a velocidade com que ele reproduzia o som. Era um disco de laca, um salto de qualidade para a época, né? Depois veio o microfone e o amplificador.
Aí começou-se a captar, amplificar e balancear os sons. Depois tivemos o magnetófono, gravador e reprodutor de fitas magnéticas em rolo. Esse era o segredo da Alemanha nazista durante o contexto da Segunda Guerra Mundial, tá, meus queridos? Aí a segunda metade do século XIX. E aí tivemos o long play, que é o chamado LP, que era um disco leve de vinil de 33 por 1/3 RPMs, né? Já era um pouquinho mais sofisticado. A fita cassete surge então depois, né? Eram fitas magnéticas. As fitas magnéticas foram miniaturizadas e ganharam um estojo, permitindo gravar até 120 minutos de áudio, né? E aí era aquela questão, né? Se você fosse gravar um áudio com mais de 120 minutos, você ia ter que precisar de mais de uma fita cassete para você ter toda essa sequência aí desse áudio. Depois veio o VHS, acho que vocês devem conhecer essa mídia. É um cartucho que gravava e reproduzia som e imagens em 3 velocidades, né? Aí já começa a melhorar aí essas mídias de reprodução de sons. O Laserdisc, que é o LD, leitura óptica, reproduzia melhor filmes, né? Era a tecnologia mais indicada nessa época aí que surgiu para reprodução de filmes, né? Longa-metragens. O Compact Disc, o CD que a gente conhece hoje em dia, né? Foi o primeiro disco compacto com leitura a laser. Percebam como esses aparelhos de reprodução de sons vão evoluindo com o passar do tempo, né? Com o passar das épocas. O DVD armazena até 10 vezes mais dados que o CD. E o cartão de memória compacto tem capacidade variada, né? Ou seja, você encontra aí cartões de memória das mais variadas capacidades, de 2 GB, 4 GB, 20 GB, 60 GB, cento e poucos gigas, né? E aí é lógico também que conforme muda a capacidade do cartão de memória, também muda o preço dele, né? Mas tá aí, o cartão de memória é compacto, é prático, é pequeno, é portátil e dá para você salvar aí todos os seus sons, mídias, vídeo, arquivos, um montão de coisa. O pendrive, né? Ó, estamos falando aqui do cartão de memória, tá? O pendrive. O pendrive ele é pequeno e prático, armazena digitalmente todo tipo de informação. Sua capacidade vai até 1 TB, né? Ele tem quase que a mesma praticidade que aqui o cartão de memória, né? Porém, o cartão de memória ele você já precisa ter um certo cuidado, né? O tamanho que dá para perder fácil. E tem aqui o pendrive, né? Também é prático, é pequeno, armazena também digitalmente todo tipo de informação, vídeo, arquivo, áudio, enfim, um monte de coisa. E a capacidade dele vai até 1 TB, né? O Blu-ray, disco digital com leitura laser, supera as outras mídias em todos os quesitos, né? Então, hoje em dia é a mídia mais moderna para o registro e a reprodução de sons, é o Blu-ray, né? Onde você tem qualidade, armazenamento, praticidade, qualidade e supera todas essas outras mídias que a gente viu nos slides anteriores, né? Então é o mais moderno que nós temos hoje na era digital, é a tecnologia Blu-ray. Aqui no quinto quiz, galerinha do 7º ano, qual foi o tipo de gravador usado pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial? Foi o magnetófono? Foi o disco de 78 RPM ou foi o long play? Pensem aí e já já a gente vê o resultado desse quiz.
Voltando aqui, galerinha, então, qual foi o tipo de gravador usado pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial? Quem respondeu o magnetófono acertou, né? Parabéns aí para quem respondeu o magnetófono. Aqui nós temos uma tirinha, tá? Aí do Calvin, que é esse meninozinho aí, esse gurizinho, né, de óculos, e o Haroldo, que é esse tigre de pelúcia, né, um bichinho de pelúcia que ele possui. E aí vocês estão observando que o Calvin e o Haroldo estão aí balançando, né, curtindo aí ao som de uma mídia que reproduz som. E aí vocês observam aí a animação dos dois, ó, a alegria, a empolgação, o movimento corporal, né? Dá a impressão assim que eles estão curtindo aí bacana uma música aí que eles gostam muito. Aí lá no último quadrinho, os pais do garoto Calvin dizem assim, não sei se vocês vão conseguir ler, mas está escrito assim: ou ele está tocando música clássica a 78 RPM, ou eu ainda estou sonhando. Aí o pai do Calvin, né, que ainda dormindo também, diz: a primeira coisa que eu vou fazer de manhã vai ser levar para o orfanato, vai ser ligar para o orfanato, né? Aí uma tirinha só para complementar a questão dessas mídias de reprodução de som e música que a gente tem disponível hoje em dia, né? Aquilo que é relacionado à tecnologia, né? Então, você pensa assim, nos primeiros aparelhos de reprodução de mídia, né, que surgiram, e você pensa naqueles que a gente tem hoje, e você percebe o quanto eles mudaram, o quanto eles se tornaram práticos, né, para melhorar aí a vida das pessoas, enfim, a sua funcionalidade, etc, né? Repertório musical e cultural. Então, o que é um repertório musical? Desde pequenos, vamos acumulando um conjunto de músicas na vida. Todas elas juntas formam o nosso repertório pessoal e cultural. Existem vários gêneros musicais, como samba, rock, pop, forró, pagode, funk, blues, jazz, sertanejo, hip hop, MPB, chorinho, música eletrônica, música clássica, música folclórica, entre outros ritmos, entre outros gêneros, né? Então, um repertório musical, gente, são todas aquelas músicas que fazem que tornam a nossa preferência, que fazem a nossa preferência, o nosso gosto. Sabe quando você tem no seu aparelho aí, no seu smartphone, aquela playlist, né, que são aquelas tuas músicas prediletas e que você ouve todo dia, a todo momento, toda hora, né? Então, o conjunto de todas essas músicas formam o seu repertório musical, tá? E aqui é uma reflexão para vocês aí, né, os alunos online do sétimo ano. Quais músicas compõem a sua playlist? Aí vocês observam aí essa tirinha, né? Aí a mãe do Armandinho chama ele Armandinho. Esqueceu dos vizinhos? Aí ele, claro que não. Até aumentei para eles ouvirem. Aí o Armandinho quer que os vizinhos dele aí tenham conhecimento da playlist que ele ouve, né? E aí vocês, quais são as músicas aí que compõem a playlist de vocês, hein? E aí? O que a música pode transmitir então? Então a gente pensa hoje na música como linguagem artística, como forma de expressão também, assim como a pintura, o cinema, o teatro, a dança, a arquitetura, né? Enfim, a música também ela transmite estética e poesia, ela transmite emoções, ela transmite lembranças, ela transmite questionamentos e reflexões, ideias extramusicais, como a gente pode perceber a presença da música nos hinos de países, vinhetas sonoras, enfim, né? A música ela pode transmitir muita coisa boa, ela pode chamar a atenção das pessoas para muita coisa.
E hoje em dia nem tudo na música é emoção, né? Nem toda música vai querer despertar a questão da emoção, né, nas pessoas. Existe um lado racional que está nos princípios da composição musical e na originalidade da invenção do compositor, ou seja, a real intenção, né, do compositor ao criar determinada música, conforme sejam suas intenções pessoais para sua criação musical, né? De repente, eu sou um compositor e eu vou criar uma música, por exemplo, que chame a atenção das pessoas, né? Que faça as pessoas se conscientizarem sobre a violência contra a mulher, por exemplo. Então vejam que eu vou fazer uma música, mas não é para despertar emoção nas pessoas. É para que as pessoas reflitam, nesse exemplo que eu dei, é para que as pessoas reflitam sobre a violência contra a mulher que está cada vez mais constante na nossa contemporaneidade, nos nossos dia a dias, né? Então, é para você perceber que hoje vai muito da intenção do compositor, né, da invenção dele, do que ele quer chamar a atenção através daquela composição. Na audição da música, seus elementos interagem simultaneamente, né? Ou seja, ao mesmo tempo, a melodia e o ritmo sempre estão lado a lado. As combinações inventivas se articulam e podem ser bem complexas, né? Então, hoje a gente pode contar com composições musicais bem complexas que trazem à tona assuntos do momento, né? Política, questões sociais, questões ambientais, questões religiosas, enfim, né? São os mais variados temas que o compositor ele pode usar na sua música para despertar nas pessoas, né? Nos seus ouvintes, para despertar esse senso de reflexão, esse senso de criticidade. Então, minha turminha do sétimo ano, tá? Minha turminha online, o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? Falamos da história da música, né? E procuramos entender o que era o epitáfio de Seikilos. Falamos sobre o sagrado no canto, né? Sobre a música religiosa e como ela vem se transformando ao longo do tempo. Falamos sobre, além da história da música, né, entendemos um pouco da história da música, falamos um pouco de tecnologia associada à música, repertório, acervo e pesquisa musical, né? Ou seja, entender aí essa expressão musical que a gente vivencia hoje, nos seus mais variados estilos, nos seus mais variados gostos, relacionados às suas mais variadas culturas. Tá ok, meus amores? Ó, gente, eu peço para vocês, tá, que realizem os exercícios dessa aula de hoje, tá? Não esqueçam de enviar a foto desses exercícios para a coordenadora Tainã, tá? Que depois ela repassa para mim, que é para eu poder depois contabilizar essas atividades que eu vou passando para vocês, tá? Não deixe de fazer as atividades. Se você está com pendência de atividade, resolva a sua pendência antes das aulas finalizarem, tá bom? Não deixa para cima da hora, tá ok, pessoal? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. De verdade, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê na nossa próxima aula online de arte. Boa tarde, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima, galera. Valeu, muito obrigado.